Bom dia, senhoras e senhores que nos acompanham pela internet. Iniciaremos essa segunda Câmara, a sessão de julgamento do dia 15 de dezembro de 2025. Temos hoje dois processos na pauta ordinária de julgamento e quatro processos em retorno. Iniciaremos pelo processo 4012-10-13-91655, recurso voluntário, número 2439 de 2025, sujeito passivo Carla Cristina Somenzi Spirandelli. Relator, conselheiro Paulo Henrique Caiado Canedo. Representante fazendário, Evandro Luiz Pauli. Presidente de direito passivo não se faz presente. Quando em condições, senhor conselheiro, peço que profira o relatório, por gentileza. Senhor coordenador, só questão de ordem. Eu acho que nesse processo a conselheira Ana está em minha substituição. Só confirma, por favor. Sim, eu peço a composição de mesa e convoco a conselheira Ana Carolina Neri, em substituição da conselheira Adriane do Carmo. Conselheiro Paulo Henrique, o senhor consegue nos ouvir? Senhor Evandro, conselheiro Paulo Henrique, a conexão dele caiu. Podemos passar para outro processo? Sim, sem problemas. Vamos lá. Tá. Vou chamar um outro processo do senhor, que aí às vezes ele. Deixa eu ver se ele é o relator também, né? Não, conselheiro Francisco. Tá. Anuncio o processo 4012-100-726998, impugnação em segunda instância, número 2440 de 2025. Direito passivo Zélia Moraes Guerra. Relator, conselheiro Francisco Viana Lopes, em substituição, conselheiro Paulo Henrique Canedo. No momento que eu peço a recomposição de mesa, representante fazendário, doutor Evandro Luiz Pauli. Representante de direito passivo não se faz presente. Quando em condições, peço que o conselheiro Francisco profira o relatório, por gentileza. Bom dia, senhor coordenador, nobres conselheiros, senhor representante fazendário, senhora secretária. Uma ótima semana a todos. Consta dos autos, o direito passivo deixou de recolher TCD no valor de R$ 89.804,98, incidente sobre a base de cálculo de R$ 1.721.749,05, referente ao espólio de Edésio Guimarães Guerra, apurado em ação fiscal conforme demonstrativo do cálculo ITCD, mortes, caus 0504-2020, ANA, em anexo devendo, em consequência, recolher o imposto acrescido das combinações legais, dispositivos legais infringido, artigo 74, inciso 2, A da Lei 11.651, combinados com o artigo 376, inciso 1º, e 385, 8, inciso 1º, decreto 4.152. Proposta de finalidade, o artigo 89 e 11 da Lei 11.651. As folhas 19 foi lavrado termo de revelia, intimado do sujeito a presente impugnação, alega recolhimento desse CD deve ocorrer previamente a lavratura da escritura de inventário, mediante a apresentação de documentação, de documentos, de arrecadação de receitas estaduais da área do tabelionato. Assim, em 17 de 3 de 2020, apresentou à Secretaria da Fazenda do Estado a declaração do fato gerador de TCD causa-morte, conforme o artigo 387 do RCTE. Após análise, o Cefaz lavrou em 8 de 1 de 2021 um demonstrativo de cálculo do TCD e emitiu DARES que, segundo os sucessores, continham valores excessivos e incompatíveis com o patrimônio declarado, alega que houve inclusão indevida de bens e direitos da base de cálculo, supervalorização dos veículos e lançamentos sob fatos inexistentes. Entre as irregularidades apontadas, destaca a inclusão indevida do plano de previdência privada, modalidade VGBL, que corresponde ao artigo 794 do Código Civil, não integra um acervo hereditário e nem sujeito ao ITCD. Segundo, equívoco na apuração do suspeito excedente de meação referente a, a um VGBL tratado pela Cefaz como doações a herdeiras. Terceiro, atribuições de valores acima de mercado a veículos automotores. As sucessoras apresentaram impugnação demonstrativo em 21 de 1 de 2021, em termos do artigo 386, E maiúsculo do RCTE. A Cefaz reconheceu apenas o excesso de avaliação dos veículos, mas manteve a tributação sobre GBLS
e o alegado excedente em minha ação. Diante disso, foi ajuizada a ação declaratória 51.03.018, 73/2021, 8 do 9, 00006, na Vara da Fazenda Pública de Anápolis, que concedeu liminar em 5/3/2021, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário mediante depósito judicial integral de R$ 383.114,27. Com base na decisão, o sujeito passivo requer o recolhimento da suspensão da exigibilidade do crédito nos termos do artigo 151, inciso 2, quinto do CTN e 188, inciso 2º do CTE, e a consequência é a extinção do auto de infração, uma vez que o valor está integralmente garantido em juízo. No mérito, sustenta que a impossibilidade de incidência do CD sobre os valores aplicados, que possui natureza de seguro de vida, conforme o artigo 794 do Código Civil. É o relatório, senhor coordenador. Senhor coordenador, na análise do processo, há uma ação declaratória, né, que está agora em fase de concessão de liminar. Portanto, aqui, eu antecipo meu voto aqui para apreciação dos novos conselheiros, representante fazendário, de aplicação do 11A, com relação ao mérito, e com relação à multa, aquilo que está previsto no artigo 2º do parágrafo 2º do artigo 160 do CTE, quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente de concessão de mandado de segurança ou concessão de medida liminar. Obrigado, senhor coordenador. Obrigado, conselheiro Francisco. Doutor Evandro, como o senhor se manifesta em relação ao relatório e já a antecipação de voto realizado? Pois bem, senhor coordenador, inicialmente, bom dia a todos. De fato, aqui, o cerne da questão aqui é a discussão quanto à inclusão ou não dos planos VGBL na base de cálculo do ITCD. Esse é o cerne da discussão que permeia esse processo e também o processo judicial. Inclusive, o sujeito passivo ingressou judicialmente questionando a inclusão desses valores na base de cálculo. Ocorre que, inicialmente, de fato, a Fazenda Pública havia incluído tais valores na base de cálculo do ITCD, exigindo aí um imposto de aproximadamente R$ 300 mil. Ocorre que o contribuinte, por conta dessa cobrança, ingressou então com uma ação judicial e também pediu a tutela antecipada para que o juiz deferisse que não incidiria imposto ITCD sobre essa base de cálculo VGBL, inclusive como entendimento dos tribunais superiores. E, de fato, o contribuinte obteve essa medida liminar. O contribuinte, inclusive, fez também o depósito do montante integral, quer dizer, fez o depósito dos 300 mil, que era aproximadamente 300 mil, que era o valor original exigido pelo fisco, e fez também esse depósito. Então, o valor consta, inclusive, depositado judicialmente. Posteriormente, até eu consultei essa ação judicial, o contribuinte logrou êxito, de fato, não se inclui na base de cálculo os planos VGBL, então ele teve sucesso na ação judicial e, por conta disso, o valor devido, de fato, do ITCD não é os 300 mil, mas os 89 mil. Ocorre que depois dessa propositura, dessa ação judicial por parte do contribuinte e da obtenção da medida liminar, somente após isso é que foi lavrado esse auto de infração. E o auto de infração que está sendo cobrado não inclui na base de cálculo os planos VGBL. Então, de fato, na verdade, aquilo que o contribuinte pleiteia é o que está sendo exigido por esse auto de infração. Então, no final das contas, o fisco não está incluindo o VGBL na base de cálculo do ITCD. Mas diante, de fato, dessa ação judicial que o contribuinte impetrou, então, questionando essa mesma situação, qual que seria a base de cálculo correta do ITCD em relação a esse fato gerador, então, sim, é pertinente que se aplique o 11A, por conta exatamente dessa questão, que ele abriu mão da esfera administrativa por conta dessa ação judicial. E por conta de ele ter efetuado o depósito do montante integral e também obtido medida liminar, também concordo com o relator que a multa deve ser excluída nesse caso, né? O contribuinte ele não descumpriu nenhum preceito da legislação tributária, ele só não concordou com o valor, por isso que ele fez o depósito do montante, depósito do montante judicialmente e também questionou a cobrança judicialmente. Então, de fato, a Fazenda concorda com o voto do relator pela aplicação do 11A e pela exclusão da penalidade. Obrigado, senhor coordenador. Obrigado, doutor Evandro. Inferência? Doutora Valéria, como a senhora se manifesta? Um bom dia, senhor coordenador, um bom dia a todos. Senhor coordenador, eu acompanho o voto do conselheiro relator. Eu acredito que a Fazenda fez um esclarecimento dos fatos e a melhor solução para esse processo
realmente a aplicação do artigo 11A do Regimento Interno do CAT e a exclusão da multa nos termos do artigo 160, parágrafo 2º do Código Tributário Estadual. Acompanhe o relator, senhor coordenador. Obrigado, conselheiro Valéria. Conselheiro Cláudio Henrique, como o senhor se manifesta? De acordo. Obrigado. Conselheiro Adriano do Carmo? Bom dia a todos, também de acordo. Obrigado. Segunda Câmara Julgadora, a unanimidade de votos, conhece do recurso apresentado pelo contribuinte, porém, nega provimento e aplica o artigo 11A, Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário, uma vez que ele abriu mão da série administrativa por adentrar em juízo a discussão do tema objeto de infração. E também exclui a multa. Esse é o resultado do processo. Francisco, acredito que esse seja o único processo que ele tem conosco hoje. Um excelente dia. Obrigado, senhor coordenador, nobres conselheiros. Um abraço a todos. Peço a composição de mesa novamente com o conselheiro Paulo Henrique. E anuncio processo 4012-10-13-91655, recurso voluntário número 2439 de 2025, sujeito passivo Carla Cristina Somendes Pirandelli, relator conselheiro Paulo Henrique Canedo, representante fazendário Evandro Luiz Pauli, representante de passivo nos faz presente. Convoco a conselheira Ana Carolina Neri para que substitua a conselheira Adriana do Carmo. Indago, senhor conselheiro Paulo Henrique. Aliás, solicito que profira o relatório, por gentileza. Obrigado, senhor coordenador. Eu indago se esse processo, se eu não estou enganado, esse processo tem alguma relação com os demais processos, com algum outro processo, porque eu estou aqui sem o meu computador. Eu achei que fosse a internet minha que estava travando, mas não, era o problema na minha máquina aqui. Estava até sem vídeo. Você sabe minha revisora? Muito bom dia, senhor coordenador. Bom dia, senhor relator. Não, não tem relação com o processo anteriormente julgado. Se puder passar esse processo para amanhã, para mim, eu não sei o doutor Evandro que dia que ele pode, se a gente puder fazer o julgamento dele esse ano ainda, porque eu realmente não estou sem nada aqui. Se puder passar ele para amanhã ou para depois de amanhã que seja, uma Bom, data possível, doutor o senhor Evandro. tem uma sugestão de data para a gente transferir esse processo, o julgamento desse processo por problemas técnicos? Se possível, pode ser esse ano ainda. Dia 17 eu estarei aqui, quarta-feira, não sei se seria possível. Eu Para já mim, estarei nessa Câmara. para mim, sim. É possível? Ah, perfeito, então, que aí soluciona o problema e a gente não passa esse processo para o ano que vem, não delonga mais. E a questão do prazo mínimo para intimação do sujeito passivo? Ah, Essa questão, né? Teria que ser dia 18. Questão que ele nem compareceu, não sei se por conta disso haveria algum prejuízo ao contribuinte, que ele não compareceu à sessão, né? Mandar o link apenas da sessão, acho que tudo encaminhar bem. encaminhar o link, né? Porque realmente ele foi intimado dessa sessão de julgamento, ele também não compareceu, né? Bom, Dia 17 eu estou disponível. Dia 17, então? perfeito, senhor coordenador. Por Evandro? De acordo, 17? de acordo, sim. Tá. A segunda Câmara Julgadora adia julgamento do processo 4012-10-13-91655 para o dia 17 de dezembro de 2025, tendo em vista problemas técnicos relatados pelo conselheiro relator Paulo Henrique Canedo. Doutor Evandro, tenha um bom dia. Vemos Só, na só sessão uma complementar. dúvida. Sim, Só uma dúvida. 17 seria na sessão ordinária ou complementar? Porque tem duas sessões no dia 17. deixa Veja eu aí ver qual que isso. fica Só um melhor. minuto. Estamos com bastante retorno, né? No dia 17. Só na complementar, então, Vamos fazer o retorno a complementar, doutor Evandro, porque a gente tem bastante retorno no dia 17. Temos 1, 2, 3, 4, 5.
5 retornos. Assim, me parece que uma boa parte dos retornos são na complementar, né? O processo grão-vida parece que são todos da complementar no dia 17. É verdade. Então vamos fazer na ordinária, porque ficaram 2 na complementar, né? Que são grão-vida, 3 na ordinária, 4 a gente faz na ordinária, não tem problema não. Tá bom? Fica na Ok, ordinária dia 17 de dezembro de 2025, na sessão ordinária. ok, Tá ok, bom? Obrigado, até a sessão complementar. ok. Até daqui a pouco, até mais. Essa é a composição de mesa e convoco o conselheiro Pablo Medeiros Damasceno, em substituição ao conselheiro Paulo Henrique Canedo. E convoco também a conselheira Adriane do Carmo, sua cadeira de origem. Anuncio o processo 4011-619-5799, recurso voluntário número 2437-2025, direito passivo DCCO Soluções de Energia Equipamentos Limitada. Conselheiro relator Pablo Medeiros Damasceno, em substituição, conselheiro Paulo Henrique Canedo. Representante fazendário, Ronaldo Francisco de Oliveira. Representante de direito passivo, não se faz presente. Quando em condições, senhor relator, senhor conselheiro, peço que profira o relatório, por gentileza. Obrigado, seu coordenador. Em nome de quem eu cumprimento a todos, bom dia. Consta dos autos que o sujeito passivo teria omitido o registro de entrada de mercadorias sujeitos ao regime de substituição tributária pelas operações posteriores, no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2014, apurado mediante auditoria específica de mercadorias, com indicação de omissão no valor comercial de R$ 1.485.413,81 e exigência inicial de ICMS de R$ 148.541,37, acrescidos de multas e combinações legais. Regularmente intimado, o sujeito passivo apresentou impugnação em primeira instância, arguindo preliminarmente a nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa. No mérito, conforme relatado na sentença, alegou em síntese que a auditoria não considerou nota fiscal indicada como o NF número 57775, entre parênteses, o que impactaria diretamente a quantidade tidas como omissão, fecha parênteses, que não considerou todas as notas relativas a remessas e retornos de locação de bens do ativo imobilizado, que havia discrepâncias entre quantidades do estoque final, apurada pela auditoria, e inventário final informado na FD, que haveria produtos autuados não sujeitos ao regime de substituição tributária. Após a impugnação, o julgador singular converteu o julgamento em diligência por diversas vezes, determinando manifestações e revisões do levantamento fiscal na seguinte sequência. Primeiro, por meio do despacho 836 de 2016, determinou a conversão do julgamento em diligência para manifestação do autuante quanto às alegações do sujeito passivo e revisão do lançamento, se necessário. Em atendimento, foi elaborado o relatório de diligência, na qual a autoridade fiscal analisou, no qual a autoridade fiscal analisou pontualmente as alegações e apontou problemas de cadastramento barra codificação e inconsistências, entre parênteses, produtos iguais com codificação distinta, notas em duplicidade, divergência de descrição e erros no inventário, e erros nos inventários, fecha parênteses. Revisando a auditoria e alterando o resultado do levantamento de 1.485.413 para 1.870.526,57. Intimado, o sujeito passivo manifestou discordância e reiterou suas teses, trazendo documentação adicional. Na sequência, por meio do despacho 826, o julgador singular determinou nova diligência, para que o autor do feito analisasse as alegações do sujeito passivo à luz da documentação juntada. Elaborado novo relatório de diligência, o autuante promoveu nova revisão de levantamento e concluiu por outro valor de omissão de R$ 1.870.526,57 para R$ 1.808.041,35.
Intimado novamente, o sujeito passivo apresentou novas alegações, incluindo referências a notas fiscais não registradas na FD, porém lançadas na escrita contábil e exemplos de inconsistências do levantamento. Posteriormente, invocando o princípio da verdade material, o julgador singular, por meio do despacho 877 de 2018, determinou nova diligência para análise pontual das alegações apresentadas e revisão do lançamento. Em seguida, já após novas manifestações e críticas quanto à metodologia, entre parênteses, incluindo relevância de NCM, itens não sujeitos à substituição tributária, inclusão de ativo imobilizado e método de valoração, fecha parênteses, os autos retornaram mais uma vez em diligência para verificação e análise dos apontamentos do sujeito passivo, conforme o despacho 2343 de 2020. Em resposta, a autoridade fiscal apresentou relatório de diligência e, revisando o levantamento novamente, concluiu por omissão de entrada no valor de R$ 1.796.873,25. Após isso, o julgador singular decidiu intimar o sujeito passivo a apresentar a documentação fiscal barra contábil que comprovasse de forma definitiva a condição de ativo imobilizado das mercadorias constantes do levantamento, conforme o despacho 1578 de 2022. Diante da inércia do sujeito passivo, o julgamento foi convertido novamente em diligência, nos termos do despacho 2488, para análise das alegações apresentadas na última manifestação. Encerrada a fase de instrução, sobreveio a sentença. Nela, o julgador singular conheceu da impugnação, não acolheu as preliminares de nulidade e, no mérito, julgou procedente o auto de infração, fixando a exigência de ICMS em R$ 252.520,34, acrescido de multas e demais combinações legais. A decisão consignou ainda que, em razão das revisões decorrentes das diligências, parte da diferença apurada no levantamento foi segregada para exigência em auto de infração complementar, registrando que a diferença de omissão seria exigida em procedimento próprio, é, que inclusive é o próximo processo administrativo a ser julgado, no montante de aproximadamente R$ 311.469,44, permanecendo neste feito a exigência principal acima mencionada. Inconformado o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, o ponto mais controverso sustentado no recurso é a nulidade por insegurança na determinação da infração, sobre o argumento de que a apuração teria generalizado produtos por descrição sem adequada individualização por códigos internos, NCM e CFOP, comprometendo a correta qualificação das operações e gerando inconsistências estruturais, inclusive reconhecido, entre parênteses, inclusive reconhecidas como decorrentes de codificação divergente, fecha parênteses. O recorrente também enfatiza como núcleo material associado à nulidade a alegada inclusão indevida de bens do ativo imobilizado, exemplo, torres de iluminação, no levantamento sustentando que não se destinam à circulação mercantil e não deveriam compor omissão de entrada sujeita ao ICMS-ST. Ademais, questiona a aderência do lançamento ao artigo 142 do CTN, alegando a ausência de demonstração clara e segura do fato gerador e da matéria tributável, e impugna o critério de valorização denominado, entre aspas, definição auditor, fecha aspas, reputado arbitrário barra subjetivo. Por fim, aponta risco de duplicidade, em razão da forma como a decisão singular tratou a repartição do montante apurado após as revisões. Em síntese, temos a apreciar em caráter principal a declaração de nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração e, subsidiariamente, a improcedência da exigência sob a alegação de inconsistências materiais no levantamento, incluindo discussão sobre itens não sujeitos à substituição tributária e inclusão indevida de ativos barra terceiros, além de questionamentos quanto aos critérios de quantificação adotados. É o relatório, senhor coordenador. Obrigado, conselheiro Távola. Doutor Ronaldo, bom dia. Como se manifesta? Bom dia, doutor Henrique. Bom dia, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, nossa secretária.
Bom, temos aqui uma acusação de omissão de saída de entrada, não, de omissão de entrada, na verdade, de mercadorias sujeitas ao regime da submissão tributária. Ou seja, estamos falando aqui de mercadorias que entraram no estabelecimento desacobertadas de documentação fiscal, e que, por estarem sujeitos ao regime da submissão tributária, não tiveram, por óbvio, o imposto antecipadamente retido e pago. E por esse motivo é que se exige aqui nesse auto de infração o ICMS, o próprio imposto. Então, temos aqui, na verdade, uma acusação bastante simples, embora o conteúdo do processo ele seja até mesmo complexo. E essa complexidade deste processo, ela se dá por falhas e equívocos presentes na escrituração fiscal do sujeito passivo, e aqui especialmente a codificação interna das mercadorias adotadas pelo sujeito passivo. E foi em virtude dessas falhas e equívocos da escrita fiscal, em virtude dessas falhas, o presente auto de infração ele foi enviado 7 vezes, foram 7 diligências na fase singular. Essas diligências sempre tiveram como objetivo esclarecer os pontos controversos, de fato, existentes no processo. E cabe aqui destacar o que disse o auditor fiscal quando realizou a primeira diligência sobre essas falhas, sobre essas imprecisões na escrita fiscal. Abro aspas para o auditor fiscal. Ele disse o seguinte: a exatidão absoluta do levantamento fica prejudicada em razão da codificação dos produtos serem muito ineficientes, apresentando produtos iguais com codificação diferentes, registro em duplicidade de notas fiscais, registro no tipo 54 com codificação e descrição da mercadoria divergente do registrado nas notas fiscais e etc. Fecho aspas. Então, fica claro aqui, e é certo que a presente auditoria ela não espelha, na verdade, com precisão a realidade dos fatos. O que temos aqui, na verdade, como a própria autoridade fiscal disse, é uma aproximação, e não espelha essa realidade, como já dito, por falha cometida e praticada pelo sujeito passivo. O sujeito passivo, ao fazer a sua escrita fiscal, ele deixou de observar regras da legislação tributária, regras de obrigações acessórias presentes na legislação tributária. E aqui, especialmente, o manual prático da FD, que estabelece, entre outras coisas, que o sujeito passivo deve utilizar códigos internos de mercadorias que se refiram especificamente à mercadoria e descrições que não se confundam. E, na verdade, não foi isso que aconteceu. Nós tivemos aqui, por exemplo, neste processo, a utilização pelo sujeito passivo de diferentes descrições para o mesmo produto. Ele também utilizou codificação diferente para a mesma mercadoria, registrou notas fiscais em duplicidade na sua escrita fiscal, utilizou notas fiscais com codificação diferente daquela utilizada no registro do tipo 54, ou seja, em algum momento o sujeito passivo emite nota fiscal com uma codificação de mercadoria diferente daquilo que está no seu inventário, daquilo que está lançado do que ele considera como codificação para aquela mercadoria. E também ele apresentou aqui um inventário bastante impreciso e com muitos erros de registro. Nós temos inventário, por exemplo, não consta o valor da mercadoria em estoque. Então, as falhas na escrita fiscal do sujeito passivo são as mais diversas, né? E essas falhas foram registradas, foram listadas à exaustão pela autoridade fiscal nos diversos relatórios de diligências que juntou ao processo, sempre com o objetivo de superar essas falhas apresentadas na escrituração fiscal. Então, tendo esse objetivo de superar essas falhas, a autoridade fiscal fez várias diligências. Nessa diligência apresentou vários relatórios de auditoria. Entendemos que grande parte dessas falhas foram superadas pela autoridade fiscal. E aqui é importante destacar o conteúdo da revisão, que foi a penúltima revisão realizada nesse processo pela autoridade fiscal, e o relatório está a partir das folhas 54 dos autos. E foi esse relatório, essa revisão, que serviu de base aqui para o valor da sentença, né, o valor reconhecido como procedente na sentença. E aqui a autoridade fiscal relata que ela reprocessou toda a auditoria a partir do zero. A autoridade fiscal relata que importou novamente a FD do sujeito passivo, importou as notas fiscais, realizou as consistências
de codificação e descrição das mercadorias, categorizou novamente todas as mercadorias, selecionou os CFOPs e todos os produtos que fariam parte do levantamento. Então, fez essa análise preliminar e, com essa análise preliminar, a autoridade fiscal produziu um relatório de divergência de 166 páginas, o que representaria 30 milhões de ICMS, de omissão de ICMS por parte do sujeito passivo. Isso no exame preliminar, já feitas algumas correções. A partir daí, a autoridade fiscal se aprofundou nas correções, né? E essas 166 páginas resultaram em mais de 5 mil itens. Então, a autoridade fiscal avaliou cada um dos 5 mil itens, linha por linha, fez novas consistências e reduziu esse relatório para 22 páginas, né? E aí ele igualou aquelas mercadorias que eram iguais, tudo isso com autorização do Manual de Auditoria, que permite, né, o agrupamento de mercadorias, e essas 22 páginas resulta no valor que foi acatado pela autoridade julgadora como procedência nesse auto de infração. Então, todo esse trabalho realizado pela autoridade fiscal, especificamente nesse relatório, nessa diligência, demonstra a precisão do trabalho do fisco em buscar aqui a verdade material. E se nós não temos a verdade material aqui com precisão nesse processo, isso não se deve a falhas da autoridade fiscal nos levantamentos, na produção dos seus relatórios de auditoria, mas sim as falhas praticadas pelo sujeito passivo nos seus registros fiscais. E aqui não sabemos se essas falhas foram propositais ou não, isso não foi apurado no processo. Mas o que sabemos é que essas falhas, elas atrapalharam o serviço da fiscalização e poderiam até ter impedido o serviço da fiscalização. Então, essas falhas, elas não podem, aqui no nosso modo de ver, premiar o sujeito passivo com a falta de pagamento de impostos. E é isso que esse auto de infração tenta fazer. Superar essas falhas e cobrar o imposto que é devido, ainda que não se tenha aqui o montante real do imposto que seria devido. O que temos nesse processo é o que mais se aproxima da verdade material. E aqui cabe dizer que esse processo foi enviado ao sujeito passivo, uma vez, em uma dessas diligências, o sujeito passivo foi chamado ao processo para apresentar documentos e apresentar também um quadro em que ele pudesse demonstrar aqui a sua verdade, né? Comparar as notas fiscais com a saída de mercadorias. Ele não fez isso, né? Se o sujeito passivo não comparece ao processo cumprindo o que foi determinado na diligência, presume-se verdadeiro aquilo que consta da acusação, conforme prevê aqui o nosso artigo 19, parágrafo 3º da lei processual. Então, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, o argumento da defesa de que há insegurança na determinação da infração ou mesmo cerceamento do direito de defesa, entendemos que esse argumento não se mostra válido, até mesmo porque, como dissemos, pode ser má-fé do sujeito passivo, não sabemos, mas com certeza é decorrente qualquer falha, por menor que seja, existente nesse levantamento, ela decorre de falha da escrita fiscal, falhas cometidas pelo sujeito passivo. Então, entender de forma diferente aqui com todas as vênias é premiar o sujeito passivo, que manteve uma escrita fiscal completamente irregular, manteve um descontrole de tudo aquilo que entrava e saía do seu estabelecimento. Então, essa discordância não pode beneficiar aqui o sujeito passivo. A autoridade produziu o melhor que pôde dentro daquilo que lhe era possível, tentou sanar todas as falhas existentes na escrita fiscal, né? Se não conseguiu, não sabemos se conseguiu, esperamos que tenha conseguido, mas se não conseguiu, isso se deve à ação do sujeito passivo. E aqui, senhores, caso se entenda de forma contrária, nós até alternativamente entendemos que esses autos poderiam ser enviados em diligência ao sujeito passivo para que ele cumpra aquela diligência que ficou determinada pelo despacho 1578 de 2022. Ou seja, juntada de documentos e juntada de, do nosso ponto de vista, um contra-levantamento. E não, então, isso não foi cumprido pelo sujeito passivo. Ele até juntou alguma documentação, mas não fez o cotejamento entre os documentos e as informações do processo. Então, alternativamente, seria esse um encaminhamento dos autos em diligência para cumprimento do que já ficou determinado nesse processo. Por fim, um último ponto que merece destaque aqui nesse processo
que o sujeito passivo ele questiona que a metodologia empregada na auditoria para se encontrar o preço unitário das mercadorias. A defesa entende que a metodologia denominada no relatório está descrita como definição do auditor. Então, a defesa entende que essa definição do auditor ela é imprecisa e seria até, portanto, arbitrária. Mas essa questão ela já foi solucionada. A diligência a qual nos referimos, a que consta, que resultou na mídia de folha 160, o relatório que consta dessa mídia, já traz uma nova metodologia, né? Nessa aqui já não há mais a denominada metodologia definição do auditor. No relatório de conclusão, já fica claro que a autoridade fiscal adotou outras metodologias, descreve essas outras metodologias, que é a metodologia, a média das entradas mais o ILB, a média das saídas e o valor do estoque final mais o ILB. Então, esse argumento da defesa apresentado no seu recurso, ela já não encontra mais subsídio no auto de infração. Portanto, é uma alegação que, do nosso ponto de vista, não procede. Então, resumindo, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, o nosso entendimento aqui é pela manutenção da sentença ou, alternativamente, caso se visualize alguma possível nulidade no processo, essa nulidade pode ser sanada pelo cumprimento da diligência que foi determinada pelo julgador singular ao sujeito passivo. Obrigado, senhores e senhoras. Obrigado, doutor Ivonaldo. Conferência? Sim, senhor coordenador. Sim, doutora Valéria. Então, conforme bem explanado por parte da Fazenda Pública, esse contribuinte, ele tem a obrigatoriedade da escrituração fiscal digital desde 2010. Mas se observarmos a entrega, ele sempre entrega de forma parcial, então ele não cumpre a obrigação acessória. Porém, ele vem desde a primeira instância alegando inconsistências. E é óbvio que até pela sua desorganização no que se refere à sua escrita fiscal. Mas eu gostaria de indagar a Fazenda Pública, porque desde também da primeira instância, ele indaga a inclusão indevida de bens do ativo imobilizado, como torres de iluminação, que nas alegações da defesa, esses bens eles teriam sido utilizados em contratos de locação, e que não estaria aí sujeito à incidência do ICMS. Então, gostaria de verificar com a Fazenda Pública no que se refere a esse ponto. E também outro em relação à decisão singular. A decisão singular, ela aumentou o valor do crédito tributário. E aumentou o valor do crédito tributário, mas ainda assim nós temos um lançamento complementar. E desse acréscimo, o sujeito passivo ele nem não foi cientificado no presente auto para que lhe fosse oportunizado o pagamento do tributo com a redução inicial, que a redução da multa ela só é concedida até 30 dias do lançamento, a maior redução, eu digo. Então, gostaria que a Fazenda, se possível, manifestasse sobre esses dois pontos, por gentileza, senhor coordenador. Obrigado, conselheiro Valéria. Doutor Ivonaldo, se o senhor puder esclarecer esses pontos, por gentileza. Bom, primeiro a respeito do aumento que ocorreu no auto de infração. De fato, a acusação original, e aí somando este auto de infração com o outro auto de infração, que é um auto de infração complementar a este, somando originalmente o crédito tributário lançado, na verdade o ICMS lançado nos dois autos de infração, este e o complementar, totaliza por volta de R$ 187 mil. Na diligência que foi adotada pela sentença, esse ICMS subiu para R$ 305 mil. Isso se deve ao fato de que, originalmente, a autoridade fiscal utilizou, sobre a base de cálculo, uma alíquota de 10% para a cobrança do imposto. Sabemos que essa alíquota não deveria ser de 10%, mas de 17%. Estamos falando aqui de mercadoria sem notação, que entrou no estabelecimento sem nota fiscal. Então, a alíquota correta é 17%. E no levantamento adotado pela autoridade julgadora, adotou-se a alíquota de 17%. Por isso, essa diferença. E, de fato, o direito passivo ele não foi intimado especificamente quanto a este aumento. Ele não foi intimado até mesmo para realizar o pagamento do imposto com as reduções do artigo 171, previstas no artigo 171. Entendemos que isso é uma falha processual que poderia ser corrigida até mesmo nessa fase de julgamento, bastaria intimar o sujeito passivo
para que ele fizesse esse pagamento, e caso ele não se utilizasse deste benefício para realizar o pagamento, manteria-se o julgamento do recurso neste Conselho Superior, algo simplesmente simples para ser resolvido, né, por esta Câmara. Quanto às torres de iluminação e outros bens que o sujeito passivo entende aqui como ativo imobilizado, este é uma decorrência até mesmo da imprecisão da escrita fiscal do sujeito passivo. Ele dá saída, muitas vezes, nessas notas, nesses produtos, como locação, utilizando CFLPs de vendas de mercadorias. E até mesmo retorno dessas mercadorias entram com o CFLP de ingresso no estabelecimento sem especificação. Não há nenhuma comprovação de que essa mercadoria saiu ou entrou no estabelecimento e que essa mercadoria é um bem do ativo imobilizado. Não tem essa informação. Por isso, até mesmo, que foi determinada uma diligência ao sujeito passivo para que trouxesse a relação do seu patrimônio, trouxesse o livro SIAP, em que ele registra o ingresso desses produtos, desses bens, no seu ativo imobilizado e as notas fiscais específicas dessas mercadorias, desses bens, e o aproveitamento do crédito, por óbvio, dessas mercadorias. O sujeito passivo ele tem 3 atividades: ele presta serviços de manutenção, ele faz locação de equipamentos e ele revende. A sua atividade principal é revenda. E muitas vezes ele adquire os produtos para revenda e, aparentemente, pelo que ele faz na sua escrita fiscal, é destinar esse bem à locação e não à revenda. Então, às vezes o bem entra com o CFLP de venda, de mercadoria para revenda, e ele dá outra destinação sem que faça qualquer registro disso. E aí, agora ele argumenta que esse bem é do ativo imobilizado. Mas na diligência que foi determinada ao sujeito passivo, ele não conseguiu comprovar essa relação entre as entradas, o bem utilizado para locação ou o bem utilizado para prestação de serviço, o bem destinado ao seu ativo imobilizado e até mesmo bem de consumo, como ele relaciona em alguns pontos da sua defesa. Então, entendemos que, se for realizado uma diligência, como foi realizada, ele poderia ter trazido um contra-levantamento nos moldes da auditoria específica e demonstrado a sua verdade, digamos assim. Ele não fez, não compareceu ao processo e não trouxe isso. Trouxe documentos esparsos que não demonstram o que se pede no despacho do julgador singular. Então, essa realidade no processo de fato, mas se tem exatamente pela falha na escrita fiscal do sujeito passivo e não pelas falhas do levantamento. O levantamento utilizou todas as ferramentas que pôde para afastar a acusação quando o sujeito passivo tinha razão. Inclusive, a autoridade fiscal que fez a diligência, em relatório bastante extenso, demonstra, ponto por ponto, mercadoria por mercadoria, item por item, questionado pela defesa. E, às vezes, quando o sujeito passivo tem razão, ele excluiu da auditoria aquele bem, mas quando não tem, permaneceu na auditoria. Então, o trabalho da autoridade fiscal que fez as diligências foi bastante completo nesse processo. O que falta é a colaboração do sujeito passivo para a resolução do processo. Obrigado, senhores e senhoras. Obrigado, Tribunal. Ainda em conferência? Só a última pergunta pode ser para o relator ou para o doutor Ivonaldo. A última diligência com esse acréscimo, ela foi em qual data? Acho que Se não me seria engano, bom foi a em senhora de... 2022. Foi em 2022, se eu não me engano. Na verdade, a última diligência foi para a autoridade fiscal, a penúltima diligência que foi ao sujeito passivo. Isso, a primeira diligência foi desde 2018, que já houve revisão do valor na primeira diligência. Doutor Távolo, que teve esse acréscimo que a sentença foi procedente, que a sentença foi procedente? Dois volumes aqui são. Acredito que essa data ela é importante até pela questão de decadência no que se refere a esse acréscimo, né? Sentença está datada março de 2025.
o dispositivo da sentença. Diante do exposto, conheço da impugnação, não acolho as preliminares de nulidade, declaro procedente o auto de infração, devendo exigir a importância de 252 mil, acrescido de multa. Identifiquei aqui, doutor Távulo, foi 2024. 2024, dezembro de 2024. É. Mais algum ponto? Não, satisfeita, senhor coordenador. Furtado, peço que o senhor profira o voto, senhor, por gentileza. A controvérsia devolvida a esta Câmara antes de ingressar em discussões de mérito material concentra-se na validade do lançamento frente à alegação de insegurança na determinação da infração, tese sustentada desde a impugnação e reiterada no recurso. Conforme se extrai dos autos, a autuação se apoia em auditoria específica de mercadorias, cujo resultado é obtido por cruzamentos e operações de diferenças de estoque, entradas e saídas. Ocorre que a defesa, desde o início, aponta que o demonstrativo fiscal teria generalizado operações pela descrição dos produtos, sem a necessária segregação por códigos e tipos de operação, o que comprometeria a rastreabilidade dos itens e, sobretudo, a possibilidade de defesa técnica efetiva. O iter procedimental, igualmente, reforça tal diagnóstico. O processo ele foi submetido a múltiplas diligências e revisões sucessivas, no total de 7, com repetidas devoluções para que a fiscalização reavaliasse alegações e revisasse o levantamento. Diligências são instrumentos legítimos e previstos no contencioso, porém, no caso concreto, a sucessão de revisões associadas à persistência de controvérsias estruturais sobre identificação e qualificação dos itens, mercadoria sujeita a substituições tributárias versus outras naturezas barras operacionalizações, aponta para a dificuldade da estabilização do próprio núcleo fático do lançamento. Essa crítica não se mantém apenas no plano abstrato. Há registro no próprio acervo processual de que o levantamento sofre interferência relevante do sistema de cadastramento barra codificação, com o reconhecimento de que um mesmo produto pode aparecer sobre código barra descrições distintos e que após conversões, entre aspas, conversões, diferenças, entre aspas, tendem a desaparecer, fecha aspas. Em termos de prova, isso evidencia que o resultado final é sensível à forma de tratamento barra correção do cadastro, e não derivação linear e estável de um fato objetivo previamente delimitado. O iter procedimental igualmente reforça. Só um minuto. Estava lendo a mesma coisa aqui. A própria sentença, ao julgar procedente, fixou a exigência de ICMS de 252.520,34 e consignou que parcela relevante, entre parênteses, diferença da omissão indicada em 311.469,44 seria exigida em auto complementar. Sem misturar os efeitos, esse dado é relevante apenas para evidenciar no presente processo que o quanto e a delimitação do que seria exigível passaram por reorganização após revisões, o que, conjugado com a sensibilidade metodológica já descrita, reforça o quadro de indeterminação. Em síntese, não se trata de mero ajuste pontual ou de esclarecimento acessório. O que se verifica é que o lançamento ao longo do tempo dependeu de reprocessamentos e escolhas metodológicas, inclusive de, entre aspas, conversões, fecho aspas, para equalizar código barra descrições, de modo que não se alcançou, no âmbito do próprio pátio, um padrão satisfatório de determinação segura do fato infracional e da matéria tributável, pressuposto mínimo para exigência. Diante disso, entendo assistir razão ao recorrente no ponto central devolvido à insegurança na determinação da infração por fragilidade metodológica e insuficiente individualização. Revela vício que compromete o lançamento em sua base, tornando inadequado deslocar o debate para um mérito item a item, pois isso importaria na prática em substituição do lançamento pela instância julgadora. Ante o exposto, eu conheço do recurso, dou-lhe provimento para acolher a preliminar de nulidade por insegurança na determinação e consequência declarar nulo o PAT
final 5799, restando prejudicado o exame do mérito. É meu voto, senhor coordenador. Obrigado, conselheiro Pablo. Conselheiro, conselheiro Valéria, como a senhora se manifesta? Senhor coordenador, Sim, eu vou acompanhar o voto do conselheiro relator. sim. Estou a entender que realmente existem vícios que eles não seriam mais sanáveis no presente processo. E não estaríamos aqui em condições de apreciar o mérito. Entendo que não foi cumprido o que determina o artigo 142 do CTN, porque a autoridade fiscal, além de verificar a ocorrência, determinar a matéria tributável, ela tem que trazer o valor exato do tributo devido. E tivemos aí, conforme o doutor Távolo disse, diversas diligências. Eu entendo que a diligência ela não causa insegurança no auto de infração. A diligência é exatamente isso para que você torne o crédito tributário líquido e certo. Então, para que você tenha o valor do tributo a ser exigido do sujeito passivo. Mas nesse presente caso, nós estamos a analisar uma auditoria específica de mercadorias. E o que sempre falamos aqui, que apesar de ser uma presunção do artigo 25, parágrafo 1º do Código Tributário Estadual, ela é uma auditoria, para mim, a mais matemática possível. Então, A mais B tem que ser igual a C e D, né? Então, entradas mais compras tem que ter igual ao estoque final mais as saídas. E pela bagunça, né? Porque, conforme se pode observar, é uma bagunça por parte do sujeito passivo, no que se refere à sua escrituração fiscal. Porém, nós não podemos cobrar imposto em virtude de erro. Então, eu verifico aqui que realmente existe omissão de entrada de mercadoria sujeita à substituição tributária, mas não é possível se confirmar quais são essas mercadorias. Resta para mim também essa questão de mercadorias inseridas na cobrança, mercadorias destinadas ao ativo imobilizado. Então, são vários pontos. Por essa razão, senhor coordenador, eu acompanho o voto do conselheiro relator. Obrigado, conselheiro Valéria. Conselheiro Claudio Henrique, o senhor se manifesta? Bom dia, senhor coordenador. Eu vou acompanhar o voto do conselheiro Távora, porque, como no seu relatório, e de forma complementar, a conselheira Valéria colocou, a da impossibilidade de chegar ao que efetivamente aconteceu e que erro não é fato gerador. Então, dou razão e acompanho o conselheiro Távora. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Adriano do Carmo, como a senhora se manifesta? Eu só quero confirmar com o conselheiro Távolo, porque da leitura do voto dele, parece que eu entendi que ele estava lendo o voto do 5799, porque esse auto de infração é o complementar, o 5808, né, é o complementar ao 5799. Aí eu só queria confirmar se os serão, então quer dizer que os dois serão nulos, porque assim, da leitura do do voto do o doutor Távolo, só para me confirmar isso. Isso, esse é o primeiro, final 5799, e o complementar é o 5808. E aí ele vai sair por extensão. Então, nós estamos voltando no 5799? 5799, que é o Ah, então principal. é porque aqui aqui no painel está o número, está o número diferente, mas eu acompanho o conselheiro Távolo com as complementações feitas pela conselheira Valéria, mas eu indico então que haja a alteração aqui, ou então a inclusão, né, do outro processo. Na pauta original de julgamento, eles estão na sequência correta. Eu não sei como é que está na de retorno aí. Sequência de retorno, até primeiro, esse que foi anunciado, e o que será julgado em seguida é o número seguinte, né? Esse que foi anunciado é o recurso 2437, que será Isso. julgado 2438. Não foi anunciado na ordem. Senhor coordenador, me permite uma questão de ordem? Sim, fica à vontade.
É assim, nosso entendimento, nós apresentamos na nossa manifestação o pedido de diligência e gostaríamos que fosse votado também a questão da diligência, ou sendo negado ou não, até porque, se houver a necessidade, podemos ter a possibilidade de recurso pedindo que a diligência seja realizada. Sim, perfeito. Realmente isso aconteceu e me desculpe a falha por não ter atentado a isso, representante do lendário. Doutor, em relação ao pedido de diligência feito em sustentação oral, o que bem lembrado o doutor Ivonaldo disse, como o senhor se manifesta? Com a devida vênia aí ao doutor Ivonaldo, que inclusive aprendemos bastante também, eu mantenho um voto, senhor coordenador. O senhor nega a diligência, né? Tá. Isso. Conselheira Valéria? Senhor coordenador, Hum, até acho que foi muito importante a observação da conselheira Adriane, porque o processo 5799, se fosse possível até colocar os dois processos, né, porque ele é o processo inicial, do qual o 5808 é o complementar. Então, eu acompanhei o doutor Távolo, né, até acreditando que fosse o processo inicial. Mas no que se refere ao pedido de diligência por parte da Fazenda Pública, eu entendo, conforme manifestação no voto, que os vícios, para mim, eles não mais são sanáveis nesse processo. Eu acho que esse processo ele deveria ser iniciado, e sim, caso a fiscalização entenda por essa reautuação, que notifique o sujeito passivo para que ele apresente os arquivos compatíveis, os códigos das mercadorias, e se faça uma categorização para que se chegue à, à igualdade, né, dos produtos, para que se possa ter realmente a precisão que carece uma auditoria específica de mercadorias. Então, sendo assim, senhor coordenador, eu rejeito o pedido de diligência por parte da Fazenda Pública. conselheiro Cláudio? Também rejeito, não vejo aqui a fundamentação para mais uma diligência nesse processo. Ok, obrigado. Conselheira Adriane? Também acompanho o conselheiro Távora. A senhora acompanha o conselheiro Távolo na integralidade. Na integralidade, com as observações feitas pela conselheira Valéria. Muito obrigado, conselheira. A segunda Câmara Julgadora, a unanimidade de votos, acolhe os argumentos, né, e o pedido de nulidade do auto de infração, processo 40.11.760.5808, por cerceamento ao direito de defesa, que restou prejudicado na análise do mérito da demanda. Veja o resultado do processo. Anuncio, e nega também a unanimidade de votos, pedido de diligência formulado pela representação fazendária em sustentação oral. Anuncio o processo 40.11.700.605.808, recurso voluntário, número 2.438 de 2025, sujeito passivo, DCCO Soluções de Energia e Equipamentos Limitada, conselheiro relator, Tauro Medeiros Damasceno, em substituição, conselheiro Paulo Henrique Cado Canedo, representante fazendário, Ronaldo Francisco de Oliveira, representante do direito passivo não se faz presente. Quando em condições, senhor conselheiro, peço que profira o relatório, por gentileza. Senhor coordenador, conforme o anterior, eu entendo que seria caso de extensão por esse auto ser complementar, né? E ele tá, e dele decorrente do fundado no mesmo levantamento fiscal. Obrigado, conselheiro. Doutor Ivonaldo, como o senhor se manifesta? Sim, como dito, esse é um auto complementar do primeiro, então não há como apresentar julgamento diferente do anterior. Então, concordamos com a extensão. Obrigado. A extensão, doutor Ivonaldo, ela também se equipara ao pedido de diligência, certo? Sim, com o pedido de diligência da Fazenda Pública, exato. Ok, muito obrigado, doutor Ivonaldo. Conselheira Valéria, como a senhora se manifesta? É, acompanho o voto do relator. Tá, conselheiro Cláudio, De acordo, acompanho. conselheira Adriane,
Com o relator? A segunda Câmara Julgadora, a unanimidade de votos, julga nulo o processo 40.11.765.808, por cerceamento ao direito de defesa, que estou prejudicado na análise do mérito da demanda, também nega o pedido de diligência formulada pela Fazenda Pública em sustentação oral. Deixa eu ver do processo, todo igual na aula, acredito que você seja o processo fechando conosco hoje. Um excelente dia. Exatamente, doutor Henrique. Muito obrigado a todos. Bom dia, bom trabalho, boa semana. Anuncio o processo 40.12.300.73.1359, recurso voluntário número 2.626 de 2025. Sujeito passivo, Centro-Oeste Comercial de Alimentos Limitada. Representante do direito passivo nos faz presente, conselheira relatora Valéria Cristina Batista, representante fazendário William de Oliveira Santos. Peço por gentileza, conselheira, profira o relatório, por gentileza. Obrigada, senhor coordenador. No auto de infração, cobra-se do sujeito passivo ICMS no montante de R$ 977.449,27, acrescido das demais combinações legais, em razão da escrituração e aproveitamento de créditos no período compreendido entre setembro de 2018 e dezembro de 2019. A fiscalização estadual apurou que o contribuinte teria realizado escrituração indevida de créditos do ICMS em razão da apropriação de créditos relativa à aquisição de mercadorias destinadas a uso e consumo do estabelecimento, registro de documentos fiscais de entrada com crédito superior ao valor destacado nas notas fiscais, aproveitamento de crédito mediante ajustes no CFP, ajustes no código GO 020.093, com a descrição crédito, notas extemporâneas, não comprovado, e também ainda registro em duplicidade de documentos de entrada e utilização de saldo credor do período anterior inexistente. A decisão singular declarou inépta a impugnação apresentada ao fundamento de que a defesa não se encontrava devidamente subscrita em afronta ao artigo 11 da Lei 16.469 de 2009. Em razão disso, deixou de conhecer da impugnação e manteve o lançamento nos termos da inicial. A representação da Procuradoria-Geral do Estado, intimada da decisão, manifestou ciência à sentença, informando expressamente não ter interesse em recorrer do julgamento. O sujeito passivo, por sua vez, interpôs recurso voluntário, no qual sustenta que a autuação decorreu de suposto aproveitamento irregular de créditos, oriundo de notas fiscais de entrada consideradas não escrituradas, nos termos da legislação tributária, o que sim ensejou no enquadramento nos artigos 46, parágrafo 1º, 57, 58, parágrafo 3º e 64 da Lei 11.651 de 91, combinado com o artigo 522 do Decreto 4852 de 97. E foi proposta a penalidade do artigo 71, inciso 4A da Lei 11.651 de 91. Aduz a recorrente que os créditos extemporâneos apontados como indevidos foram identificados a partir de levantamento realizado pela Malha Fiscal do Estado de Goiás. Porém, os próprios auditores teriam consignado que o procedimento correto seria a importação dos arquivos XML das notas fiscais no sistema, com a devida declaração como notas extemporâneas, a fim de apurar o valor real do crédito passível de aproveitamento, conforme a legislação vigente. Argumenta que, embora a sentença tenha consignado não ser possível o reconhecimento da confiscatoriedade da multa no âmbito do Conselho, haveria respaldo legal para a limitação da penalidade. Sustenta ainda que foi aplicada a multa mais gravosa, apesar de a própria descrição do fato infracional indicar que teria havido escrituração em duplicidade por erro contábil, sem qualquer indício de dolo, fraude ou má-fé.
defende que as penalidades devem ser interpretadas da forma mais favorável ao contribuinte, nos termos do artigo 112 do Código Tributário Nacional. E que, nesse contexto, a penalidade correta e mais benéfica seria prevista no artigo 169, inciso 2, a linha B, do Código Tributário Estadual. Por fim, a recorrente requer o recebimento e conhecimento do seu recurso, a baixa dos autos em diligência junto à Gerência de Auditoria de Varejo e Serviços, GEAV, para conferência das notas fiscais extemporâneas e análise do XML, a reforma ou anulação da sentença e, no mérito, o reconhecimento da improcedência, em razão da existência das notas extemporâneas e da ausência de omissão de recolhimento do ICMS, ou de forma subsidiária, a adequação da multa para aquela prevista no 169, inciso 2, a linha B do CT. Senhor coordenador, este é o relatório e, se fosse possível, considerando que não temos representante do sujeito passivo, até para facilitar a manifestação por parte da Fazenda Pública, se eu pudesse já antecipar meu voto, Vontade, conselheira. tá. Senhoras e senhores conselheiros e também representantes da Fazenda, acredito que este não seja o primeiro processo dessa empresa a ser apreciado nesta Câmara, né? Já tivemos outros processos, sexta-feira mesmo, outros dois de aproveitamento indevido de crédito, e com algumas diferenças, né, em relação até o acréscimo de aproveitamento de crédito indevido. Então, a recorrente ela pleiteia a diligência, sustentando a necessidade de apurar o real valor do crédito passível de aproveitamento. Todavia, conforme se depreende da descrição do faturador, das notas explicativas, bem como da auditoria básica que instrui o lançamento, a autuada procedeu à escrituração na EFD de créditos do ICMS classificado como ajustes de crédito sob o código GO 020.093, descrição crédito notas extemporâneas, e sem o respaldo em documentação fiscal exigida pela legislação. Além do crédito das notas extemporâneas, ele também utilizou crédito de mercadoria destinado ao uso-consumo, crédito superior ao destacado, crédito em duplicidade e saldo credor inexistente. A autoridade fiscal, antes da lavratura, notificou o sujeito passivo, momento em que oportunizou a apresentação de documentos fiscais que dariam suporte aos créditos. Ainda assim, não foram apresentados elementos suficientes para comprovar a legitimidade dos valores lançados. Tampouco documentos novos capazes de infirmar as conclusões fiscais já constantes nos autos. Então, o pedido de diligência, ele deve ser rejeitado. Eu entendo aqui que o processo se encontra devidamente instruído e maduro para julgamento. No mérito, a recorrente ela sustenta que não havia omissão do pagamento do ICMS, pois os valores decorreriam de compensações legítimas oriunda de notas fiscais extemporâneas, e ela invoca o princípio da não cumulatividade do ICMS. E apesar de tipificar como contrariado o artigo 153, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição Federal de 88, quanto à não cumulatividade, esse princípio da não cumulatividade, ele não é de forma irrestrita, né? Então, conforme previsto na Lei Complementar 87, em seus artigos 19, 20 e 23, o direito ao crédito para ser compensado com o débito do imposto, ele está condicionado à idoneidade da documentação fiscal e à escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação. E no âmbito estadual, esse dispositivo ele se encontra inserido no artigo 58, parágrafo 3º, inciso 2 do Código Tributário Estadual. O trabalho fiscal ele foi consubstanciado na auditoria básica do ICMS, que teve como objetivo verificar a regularidade da apuração e recolhimento do imposto, mediante a análise dos créditos escriturados, documentos e livros pertinentes. E se extrai dos autos, no período objeto da autuação, que o sujeito passivo ele se apropriou de créditos, primeiramente
de mercadoria destinada ao uso e consumo, hipótese expressamente vedada para o período objeto da autuação, conforme artigo 522, inciso 1 do do Regulamento do Código Tributário Estadual. Olha, então, nesse processo em especial, o sujeito passivo, ele não ficou só nas notas fiscais extemporâneas, né? Ele se creditou de valores superiores aos valores destacados em documentos fiscais, valores sem respaldo em documento, valores de nota fiscais em que o crédito foi lançado em duplicidade, utilização de saldo credor inexistente. Então, o conjunto probatório constante dos autos, incluindo os demonstrativos fiscais e os elementos gravados em mídia digital, evidencia de forma clara e consistente a indevida apropriação dos créditos, em desconformidade com a legislação. E, embora a recorrente ela alegue um erro contábil e ausência de dolo, fraude ou má-fé, até pelo que foi dito no que se refere aos créditos aproveitados, ela nada trouxe aos autos capazes de afastar a conclusão fiscal, limitando-se à alegação genérica e desacompanhada de documentação hábil. Então, quanto ao mérito, eu conheço do recurso, nego-lhe provimento e mantenho o auto de infração, nos termos da inicial. A penalidade, ele também invoca o artigo 169, inciso 2 do CTE. Entretanto, esse dispositivo legal, ele aplica-se exclusivamente às hipóteses de denúncia espontânea, ou seja, quando o contribuinte, antes de qualquer procedimento fiscal, procura a repartição fazendária para regularizar sua situação, o que não é o caso dos autos que versam sobre o lançamento de ofício. A infração, a penalidade aplicada é a específica para a infração cometida. Estamos aqui a apreciar, né, um auto de infração em que se cobra o pagamento do ICMS, então ocorreu a omissão do pagamento do ICMS em virtude do aproveitamento indevido de créditos do ICMS. Então, essa infração, ela subsome perfeitamente ao artigo 71, inciso 4, alineada da Lei 11.651 de 91. E no que se refere ao caráter da multa ser confiscatória ou ser excedente, né, primeiramente teríamos aqui uma vedação para análise de inconstitucionalidade, prevista no artigo 6º, parágrafo 4º da Lei 16.469 de 2009. E ainda assim, o que se observa da jurisprudência dos tribunais pátrios, os tribunais pátrios, é que não é considerada inconstitucional a multa que não ultrapasse o valor do tributo. Então, essa penalidade, ela é exatamente isso, ela está limitada ao valor do tributo, 100%. Então, por todas essa razão, por essa fundamentação, senhor coordenador, eu conheço do recurso voluntário por ser tempestivo e adequadamente fundamentado nos termos do artigo 39 da Lei 16.469, indefiro o pedido de conversão do feito em diligência, nego provimento ao recurso, mantendo o auto de infração e também mantenho a penalidade prevista no artigo 71, inciso 4, alínea A, por ser adequada à infração apurada. Este é meu voto, senhor coordenador. Obrigado, conselheiro Valéria. Bom dia, doutor Ruger. Como se fosse manifesto? Bom dia, conselheiro Henrique, que coordena a sessão. Bom dia a todos os presentes. Agradeço o voto antecipado da conselheira Valéria. Concordamos com a totalidade do voto. As conclusões apresentadas pela conselheira Valéria coincidem exatamente com as conclusões daquilo que seria a nossa manifestação, né? Aqui o sujeito passivo, ele se creditou indevidamente de crédito, né? Por 5 razões diferentes. No caso da aquisição de mercadorias para uso e consumo, são créditos que a legislação proíbe que ele se credite, e nos demais casos, né, nas outras 4 situações, são créditos que, na prática, o sujeito passivo inventou, né? Ele criou esses créditos para reduzir a sua tributação, né?
Ele não apresentou nada no processo que justificasse uma diligência, então essa diligência ela deve ser negada. Ele se defendeu apenas dos créditos extemporâneos, sem trazer nenhuma documentação que pudesse viabilizar uma defesa efetiva, né? Então, aqui, o auto de infração ele deve ser procedido conforme o voto da conselheira Valéria. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Dr. Ruiner. Conferência. Conselheiro Cláudio, como senhor se manifesta? De acordo. Obrigado. Conselheira Adriane, como a senhora se manifesta? Com a relatora. Muito obrigado. Conselheiro Paulo Henrique, como se manifesta? Também com a relatora. Muito obrigado. A segunda Câmara Julgadora, a unanimidade de votos, conhece o recurso apresentado no processo 4012-373-1359 e nega o provimento para manter o auto de infração, mantendo a sentença proferida, defere o pedido de diligência e mantém a penalidade aplicada. Anuncio o processo 4012-393-6597, impugnação em segunda instância, número 2627/2025. Sujeito passivo, Centro-Oeste Comercial de Alimentos Limitada. Representante de direito passivo não se faz presente. Relator, conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira. Representante fazendário, William de Oliveira Santos. Quando em condições, conselheiro, profiro o relatório. Obrigado, coordenador. Eu peço vênia para fazer um relatório breve e, com a sua autorização, já fazer a antecipação de votos se não houver objeção. Por favor, prossiga. Trata-se a acusação fiscal é de que o sujeito passivo realizou saída de mercadoria no período de 1 de junho de 2022 a 31 de 7 de 2022 por meio de nota fiscal eletrônica, nota fiscal modelo 1, nota fiscal modelo 1A, utilizando carga tributária inferior à estabelecida pela legislação tributária, ocasionando uma diferença no ICMS a recolher. Esse sujeito passivo ele foi revel na primeira instância e trouxe uma impugnação em segunda instância, alegando 2 pontos. Que com relação aos produtos, bebidas alcoólicas, cosméticos e desodorizadores de ambiente, o adicional de 2% foi destacado no documento fiscal em campo próprio referente à FCP, separado do percentual de alíquota aplicada nos termos da alteração contida na nota técnica 2016-002 da nota fiscal eletrônica, conforme trouxe um exemplo aqui, para poder demonstrar o que tinha feito. O outro ponto é que utilizou carga tributária correta para os produtos da categoria feijão e arroz, o equivalente a 7%, previsto no artigo 8º, inciso 33 do anexo 9 do Decreto 5.852 de 97, com redação dada pelo Decreto 9.857 de 2021, com vigência na época. Baseado nessas duas informações, esse processo foi colocado em diligência para auditor fiscal para que averiguasse as alegações. A resposta veio e, com relação à argumentação do contribuinte quanto à bebida alcoólica, cosmético e desodorizador, há um equívoco, não procedeu à correção, mas, contudo, com relação ao produto arroz e feijão, foi feita uma correção no levantamento fiscal. Essa correção reduziu o auto para R$ 227.235,20. Devidamente intimado para se manifestar do trabalho revisional, o representante do sujeito passivo não veio ao auto e não fez nenhuma manifestação por escrito e não se faz presente. A meu entender, visto que as alegações dele foram revistas, né, conforme o trabalho revisional, eu sou pela procedência do auto, no valor de R$ 227.235,20. Eu não vi aqui nenhuma outra situação que não fosse meritória, mas se tiver, a gente pode apreciar. Aí eu peço ajuda à representação fazendária, porque, ao meu entender, ele só falou da questão específica aqui das alíquotas. É esse o relatório e o voto, senhor coordenador. Obrigado, conselheiro Cláudio. Dr. Ruder, como o senhor se manifesta? Obrigado, conselheiro Cláudio, pela antecipação do voto, né?
Nesse processo, o sujeito passivo ele elencou duas situações onde ele não concordava com o levantamento fiscal. Essas duas situações elas foram devidamente tratadas na revisão fiscal, tendo inclusive resultado na redução do valor do auto-infração, né? E após a revisão fiscal, o sujeito passivo ele foi intimado para se manifestar e quedou-se inerte, né? Ele não compareceu ao processo. O único acréscimo que eu tenho a fazer é que, no nosso entendimento, houve aqui um pedido, uma alegação de multa confiscatória, né? Que, nesse caso, por ser inconstitucional, ela não deve ser apreciada por esse conselho, né? Além do que, trata-se de uma multa que é de 80% do valor do imposto, que está abaixo do que estabelece as decisões dos tribunais superiores, né? Então, de acordo com o voto antecipado do conselheiro Cláudio. Obrigado. Obrigado, doutor Wigner. Conferência? Só uma complementação, me parece Sim. que tem na peça, no item D, doutor, que seja declarado nulo o ato fustigado ou subsidiariamente seja retificado em atendimento ao artigo 8º, inciso 5º do mesmo diploma. Eu acho que essa nulidade aqui, pela própria diligência, ela deixa de existir, né, porque ela foi subsidiariamente retificada. O que o senhor poderia me dizer, doutor Rui? E a conselheira Adriane também, que é minha revisora. Eu acho que é sempre importante, né, nos julgamentos desse conselho, ser precavido, né, e sempre que houver entendimento de que houve um pedido, mesmo que um pedido não totalmente claro, né, que haja a manifestação por precaução, né, para evitar qualquer cerceamento, né. Ok. Então entendemos que pode ser apreciado e é claro, né, entendemos que deve ser negado esse pedido. Então, há um aqui, senhor coordenador, uma nulidade com base no artigo 20, inciso 3º, da 16469, que eu já antecipo meu voto aqui, que nesse processo não há nulidade, teve toda, ah, se defendeu plenamente de toda da acusação, inclusive até de forma tardia, mas é uma opção dele, porque fez uma impugnação em segunda instância, e aqui não vejo nenhuma nulidade e ratifico o meu voto pela procedência parcial nos termos da revisão. Obrigado, professor Cláudio. Ainda em Ah, conferência? e com relação à multa, né, a gente geralmente, por efeito confiscatório, a gente não vota, mas no acordo está constando lá que não há nenhuma inconstitucionalidade com relação ao valor da multa. Perfeito. Ainda em conferência? Doutora Adriane, como a senhora se manifesta? Eu vou acompanhar o conselheiro Cláudio afastando o pedido de nulidade, né? Ele inclui esse pedido com o artigo 20, inciso 3, e também com a parcial procedência. E afastando o caráter confiscatório. Acompanho na íntegra o voto do conselheiro Cláudio. Obrigado. Conselheiro Paulo Henrique, como se manifesta? Acompanho também, conselheiro Cláudio Henrique. Conselheira Valéria, como se manifesta? Com o relator? A segunda Câmara Julgadora, a unanimidade de votos, conhece do recurso apresentado aos autos processos 40.12.393.6597, afasta pedido de nulidade realizado pelo direito passivo, declara a procedência parcial do auto de infração conforme revisão fiscal realizada, no valor de R$ 227.235,20, também afasta o pedido de adequação de penalidade, uma vez que ela se encontra dentro dos limites legais. Esse é o resultado do processo. Não temos expedientes serem julgados hoje, nem mais expedientes serem aprovados, nem mais processos serem julgados. Desejo um excelente dia para todos e os convoco para a sessão complementar a ser realizada ainda hoje, às 10h05. Um excelente dia.